Chegamos! Mais uma noite. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer enorme estar aqui com vocês, aguardando aqui o pessoal chegar. Hoje com o nosso querido Fábio Rezende. Ei, Marília! Muito boa noite. Vou fixar aqui o tema de hoje. Grande Fábio. Transição de carreira. Não sei aqui já. Hey! Grande mestre! Bom dia, Jonas, o Tudo em psicólogo do paz? esporte. Estamos aí, estamos Tudo aí. na paz, e com vocês? Graças a Deus, graças a Deus. Tudo certo. Luta, não para, né? Prazer imenso, viu, estar com você Cara, aqui. Tudo está diferente, mas nada de está jeito parado, nenhum. né? Prazer é meu sempre de ter você aqui comigo, nesse humilde espaço. Eu vou fixar aqui o nosso tema, né? Imagina, Transição de carreira. Para por quem gentileza. chegar, desafios e aprendizado. Aprendizado. Isto. E aí, o pessoal tá chegando. Fixado o comentário. Isso aí, ó. Fábio, tá tudo tranquilo por aí agora? Colocou todo mundo para Oi, dormir? querido. Tudo bem, graças a Deus. Criançada, né? Diferentes fases aqui, um de 3 Nossa, anos, então outro de você 30 tá dias. na luta. Mas só alguns dias Isso, sem dormir, imagino, mas a imagino. causa é nobre, né? Tá bem recente esse processo. Coisa boa, coisa Tá, boa. chegada Criança é recente sempre da bom, Maria né? Para Júlia. alegrar o ambiente. Com Ah, certeza, é o faz com que a sentido, né, da gente nossa evolução, né? nos desenvolvemos muito mais e evoluímos muito mais, com certeza. Assim eu acredito. Com certeza. Amém, amém, que assim Eu seja. também, eu Você creio. quer esperar mais um pouquinho, pessoal chegar? Bora? Não, vamos seguindo. Então, O eu tema é longo, vou vamos te seguindo, pedir para né? você já fazer uma breve apresentação sua, para que Ah, a gente, para as pessoas que estão aqui certo. nos acompanhando e para quem vai ver isso aí depois por qualquer Tá. momento. Fique à vontade, Ok, o tempo o espaço é todo seu. tá. Tá, muito obrigado, doutor Jonas. Agradeço o espaço para poder compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência, né? De todo o meu desenvolvimento como atleta e hoje como profissional da área da fisioterapia. Meu nome é Fábio Rezende, sou natural de Uberlândia, tenho 36 anos e grande parte da minha vida até hoje foi dedicada, né, ao esporte também e venho colhendo, né, bons frutos, né, diante desse início, né, precoce, ainda criança ali no esporte, e hoje eu trago toda essa força para o meu dia a dia. Então, quando a gente fala em carreira, a gente precisa escutar a história inteira, né? Então, uma carreira, ela não começa nem termina, né, em um ano, né? Então, hoje eu sou fisioterapeuta ortopédico, clínico, tenho a minha clínica, né, particular, vivo de fisioterapia exclusivamente, e era um sonho que foi traçado ainda como criança, e hoje, né, se consolidou e cada vez me sinto mais realizado, né, e Que satisfeito bacana. com esse desenho de carreira. Onde tudo isso começou, né, em 1995,
eu ainda no colégio José Inácio, uma escola estadual daqui de Uberlândia, bem tradicional, eu logo fui convidado a treinar dentro da escola, né? Então, na escola, eu fui apresentado ao basquete. Eu tenho 2 irmãos mais velhos do que eu que já praticavam o esporte. E como a gente fala, né, que é importante essa base, né, do esporte ainda dentro das escolas, né? Isso foi em 1995. Em 1998, eu já estava participando da primeira peneira de basquete, das categorias de base do UTC, né? O UTC que sempre foi um grande formador, né, de atletas. As categorias de base sempre foram levadas muito a sério, né, com muito investimento humano, principalmente. E ali se iniciava um sonho, né? Um sonho onde, em 1998, eu iniciava na categoria de base, e com isso chegava o time da Unitri em Uberlândia, né? O nosso ex-senador Wellington Salgado, ele trazia, né, esse sonho, essa vontade de investir, né, na sua faculdade aqui em Uberlândia. Ele utilizou, né, muito bem o basquete como uma ponte muito favorável ao marketing dessa faculdade, né? E ali eu entrei assim, né, vendo isso em 1998, vendo esses atletas de alto rendimento passando por nós ali, né, americanos, argentinos, uruguaios, e ali o sonho de criança despertou, né? Eu falei, opa, isso aqui é maravilhoso, alto rendimento, basquete, né, treinamento, torcida, né, o esporte, né, assim, não é que quem gosta de esporte não gosta de estudar, né? Mas a gente mora num país que ainda existe, né, que essas duas coisas não andam muito bem, né? Ainda, né? Ainda. Eu tenho um sonho que isso se consolide, né? E foi assim, em 98 eu falei, eu quero isso aqui para minha vida, eu quero ser jogador profissional de basquete. E logo percebi que nesses 2 anos treinando ali no TC, jogando as categorias de base, nós tínhamos apenas 12 jogos por ano. Repito, 1 por mês. 12 jogos por ano. Então isso para um atleta que sente sede, né, de jogo, né, que via ali sentado na arquibancada o time da Unitri, né, jogar Sul-Americano, Brasileiro, Campeonato Mineiro, Supercopa, e de repente jogar 12 jogos, eu falei assim, eu nunca vou conseguir chegar no alto rendimento. Então 12 jogos é muito pouco para um atleta que ainda está em formação, né? E no ano de 2000, conversando com jogadores profissionais do time de Uberlândia, eu decidi ir para São Paulo, para as categorias de base do Campeonato de São Paulo. E nesse primeiro ano eu consegui passar numa peneira lá em Marília, interior de São Paulo, onde nós temos a Unesp, lá, uma grande faculdade. E já nesse primeiro ano, lá no ano de 2000, eu consegui jogar 92 jogos. Hein? Nesse primeiro ano. Então, assim, enquanto em Uberlândia eu jogava 12 por ano, em São Paulo, no primeiro ano, eu joguei 92 jogos. E para um ano de 366 dias, eu acho que isso impacta muito, né? Então a gente treinava 3, 4, 5 treinos e já jogava. Bem puxado, né? Aí, né? Então, isso me deu muita motivação. O Campeonato de São Paulo tinha um nível superior, técnico, tático, estrutural, né? Então, uma criança chegar em São Paulo e perceber todo aquele acesso, né? Você acabava percebendo que seu sonho poderia ficar mais próximo, né? E no ano de 2001 eu consegui também ser convidado para jogar no Clube São Caetano. E eu peguei aquela fase maravilhosa do São Caetano, né? Futebol. E eu, como jogador de basquete, a categoria de base também do São Caetano melhorou com aquele boom que o futebol estava passando, né? Então eu tive a oportunidade, né, de conviver de perto lá com grandes atletas, né? Ademar, Somali, Esquerdinha, Silvio Luiz, próprio Miller, né? Então, isso era muito bom, né? Estar num lugar onde o esporte era realmente respeitado, patrocinado, né? E
ali a gente poderia ter uma visão futura, né, assim, bem completa. No ano de 2002 eu optei por ficar em São Caetano, né, mais um ano na categoria de base. E no ano de 2003 eu fui jogar em São José do Rio Pardo, que fica ao lado de Casa Branca. Porque esse clube lá tinha um projeto muito legal, que era já do time juvenil. A metade do time juvenil poderia jogar o adulto paulista. Então ali eu já pensei, né? Eu falei, ó, é uma ponte para o time adulto, eu vou aceitar esse convite aí. E a gente não ganhava dinheiro, não ganhava. A gente ganhava uma comida legal, um lugar para morar, e só tinha sonho, né? Não tinha razão nenhuma, era pura emoção. Emoção pulsava aí, né? E nesse mesmo ano, nesse mesmo ano de 2003, eu consegui jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista, né, em São Vicente, litoral, né, próximo a Santos ali. E quando eu cheguei em São Vicente foi o divisor de águas, porque era um clube que passava por muitas dificuldades financeiras. Eu percebia que eu tinha chegado na idade já adulta e eu não estava muito feliz com a estrutura que estava sendo colocada, né, assim, e foi muito decepcionante. E como eu venho de uma família onde o estudo sempre foi colocado assim em primeiro plano, para que a gente pudesse um dia, né, desfrutar de melhor qualidade de vida e de uma família que a gente tanto estima, existia uma cobrança natural, né? Meu pai cursou economia, minha mãe cursou educação física, meu irmão mais velho engenharia mecânica e meu irmão do meio odontologia. E eu, como caçula, eu me cobrava, né? Eu olhava para dentro de casa e falava, poxa vida, todo mundo estudou, será que eu sou atleta, né? Será que eu vou viver disso? Estou pedindo dinheiro em casa para comprar tênis ainda? Estou pedindo dinheiro para voltar de ônibus para ver a família nas férias? E no ano de 2004 eu resolvi voltar para Uberlândia, encerrar a carreira, né? A curta carreira, e fui me tornar atendente de telemarketing. O ponto que o atleta, não desprezando, obviamente, né? Mas um atleta que tinha condição de trabalhar no alto rendimento, né, sem falsa modéstia, que eu era muito, muito dedicado mesmo. E aí em 2004 iniciei também os estudos na faculdade. Acabei me matriculando na Unitri e comecei o curso de fisioterapia. E o time da Unitri estava passando por uma renovação de treinador, de jogador, até de direção. E eu tive a imensa sorte de encontrar o Cadum, que foi armador da seleção brasileira, e ele estava vindo para Uberlândia. E eu pedi, né, humildemente, eu falei, Cadum, hoje eu moro em Uberlândia, né, eu gostaria de fazer parte, né, desse time da Unitri, me deixa apenas treinar, né. E isso já cursando o curso, já no primeiro ano de curso. E o Cadum gentilmente cedeu essa oportunidade de treinar com a equipe, né? Assim, só resumindo a escalação desse time na época lá da Unitri, que foi no ano de 2005. Era a armação, né? Valtinho, Elinho. E nesse momento lá eu poderia pleitear como terceiro armador. Então os laterais eram Cambraia, Charles, Marcelinho Machado, ícone, né, do Flamengo, aí, de todo o basquete. Pivô Estevan, Blackwell. Só tinha pra onde eu olhava eu vi estrela, né, dentro desse vestiário. Né? Eu ficava assim, meu Deus, eu tiro foto com esses caras, eu entro em quadro e vou treinar, né? E fui muito polido, né, muito bem tratado por todos eles, e eu consegui treinar com esse time durante um ano, me tornando bolsista da faculdade. Então eu não precisava ser atendente de telemarketing, né? Então eu conseguia viver só do esporte e do estudo. Consegui conciliar durante algum tempo essa carreira, e no ano de 2005, já no final do ano, realmente eu tive que escolher, porque a faculdade já encaminhava para o período integral, períodos de estágios, né?
E, então, quando se fala em estágio e em treinamento de alto rendimento, academia, treino de quadra, depois, né, coletivo, ao final do dia, a dedicação e o ritmo é desgastante, né? Então, eu acabei finalizando ali a minha carreira, Preferiu né, como optar atleta de pelos basquete. estudos. E pelos estudos, com certeza, né? Eu não queria olhar para trás, né? Ainda quando, no ano de 2005, eu tive a oportunidade de jogar no Nordeste, mas avaliando o nível estrutural, né, assim, e ter que trancar os estudos para continuar jogando, a gente acaba colocando na balança, né? Então, já era uma fase que eu tinha um pouquinho mais de razão, né? A emoção já, Sim, a dose sim. já era menor, né? Você como psicólogo sabe bem disso, né? Oh, E ainda mais que teve essa vivência, né, o Jonas, de sim. atleta, de alto rendimento, de categoria de base, de nascer no interior, né, de sempre vislumbrar a capital, era onde tudo acontecia. Então, e pela graça divina, no ano de 2007, eu estava me formando ainda, eu fui convidado para ser o fisioterapeuta de um novo projeto de basquete aqui em Uberlândia, que o time da Unitri tinha ido para Brasília. Não sei se vocês lembram dessa fase. O time optou por transferir, né, todas as atividades para Brasília e o Uberlândia montou um time profissional de basquete com jovens. E ali eu partia já para a carreira profissional como fisioterapeuta desse time de basquete. E isso foi muito gratificante, né? Porque você formar em dezembro, né, e já iniciar as atividades, né, num clube profissional, eu acho que é extremamente motivante, né? Para quem optou por sair das quadras, porém, né, continuar nelas como fisioterapeuta. E consegui ficar como fisioterapeuta desse time profissional de basquete Uberlândia durante o ano de 2007 e 2008. E isso foi muito motivante. Que Ok? história, né? Porque, na verdade, assim, lá no início, É, você trouxe para nós que o sonho era ser um atleta, mas também de ser um profissional da fisioterapia. Você sempre teve essa ideia é, de que ali, na fisioterapia, eu vou me encontrar como sim, pessoa, como profissional. Sim. falhou um pouquinho Lá aqui, no início repete, por você favor, trouxe para Jonas. nós que o sonho de ser um atleta e de ser um fisioterapeuta. Você sempre teve essa ideia de que a fisioterapia É, seria e, o seu suporte. Tá falhando, tá cortando. Fábio deu uma pausada ali. Eita. Pessoal, tá chegando? Um breve relato. Ó, o Fábio saiu. Vamos ver se ele consegue retornar aí. O Fábio acabou de fazer um breve relato aqui da história de vida dele, né? Onde ele trouxe para nós que saiu de casa aí muito cedo para tentar a vida como atleta e que infelizmente ele preferiu optar, ou felizmente, né? Ele preferiu optar por se transformar num profissional da saúde, tendo em vista que o esporte não gerava tantas oportunidades na carreira, ou quando gerava oportunidade, essas oportunidades eram quase que escassas, né, vamos dizer assim, de condições reais. Infelizmente, a gente percebe isso, que é o nosso meio do esporte, principalmente dentro da nossa cultura, que não é tão valorizado assim. Vamos ver se o Fábio consegue retornar. Ver se eu consigo encontrar ele aqui. Fábio.
chamar ele aqui de novo. Conectando. Opa, tô de volta. Eu não sei quem caiu, se foi eu ou você aqui. Nós ficamos aqui firmes e fortes. Ficou firme, então foi eu que caí? Caiu, mas ficou. Não, né? Espero que não. Nada que um mertiolate não resolva. Opa, vamos lá. Ô, Jonas, eu te falava de 2003. Então, em 2003 eu conheci Felipe Tagielo, fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Basquete. Então, quando ele estava lá em São Caetano do Sul, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de um fisioterapeuta desportivo de perto, né? Então, ali foi uma alegria tremenda, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Dr. David de Mello, grande ortopedista, Orthomed Center, está prestigiando aqui. Muito obrigado pela presença, doutor. Opa! Muito obrigado, muito obrigado, viu? Eu te questionei, eu não sei se você respondeu, porque cortou aí, ficou meio travado. Ali Sim. Atrás, no seu sonho inicial, você trouxe como um atleta de basquete e fisioterapeuta. Você tinha como pensamentos já fortes que você poderia ter um suporte maior dentro da fisioterapia, por exemplo? Estudar para você fisioterapia era um dos seus objetivos de vida. Com certeza, porque desde sempre eu já enxergava que a carreira no nosso país não seria uma carreira muito longa, né? Porque eu tive dois exemplos dentro de casa, meu irmão mais velho, André Rezende, um jogador assim, impecável. Então eu pude vivenciar esse exemplo dentro de casa, né? Chegou o momento que chegou o vestibular na UF, ele fez, passou e o basquete foi deixando de lado. Então logo eu pensei, eu acho que comigo não vai ser diferente, né? Mesmo que eu vá para fora, buscar o basquete de São Paulo, mas a realidade é nacional, né? Ela Sim. não é uma realidade só nacional. Não é que o esporte no estado de Minas Gerais seja menos difundido, né? Menos desenvolvido, mas eu acho que tem que existir uma estruturação conforme o modelo americano, né, de basquete. Enquanto você esteve fora aí, ó, eu estive falando com o pessoal que ficou aqui nos acompanhando o seguinte, você teve algumas oportunidades, porém essas oportunidades que foram geradas para você não te geravam suporte ou conforto ou, sei lá, não atendia a sua expectativa enquanto atleta, né? Ou seja, não é um mal, não é uma exigência sua, não foi uma exigência sua. No mínimo, era o mínimo que você poderia esperar de tudo isso, era que você tivesse pelo menos uma condição para desenvolver aquilo que você tinha como aptidão naquele momento. Com certeza, com certeza. E hoje, um atleta de categoria de base, hoje a informação chega muito rápido a todos, né? Então, eu acredito Sim. que o senso crítico hoje de um jovem aí de 15 anos de idade, que está pleiteando, né, um clube fora, né, de Uberlândia, por exemplo, né, do estado de Minas Gerais, ele já tem um senso crítico mais apurado, né? Por quê? O que ele vai precisar para produzir, né? Não basta apenas chegar no clube, trocar de uniforme e entrar em quadra. Tem que existir toda uma estruturação mental, né? Tem que existir uma suplementação, tem que existir um treinamento de base, né? Esse atleta, ele não pode simplesmente depender única e exclusivamente do talento dele, né? Ele tem tem que existir uma equipe multidisciplinar por trás, o aporte familiar é fundamental e necessário em todas as fases desse processo de mudança, manutenção desse atleta, né, fora da sua residência de origem. Então, eu acho que foi somando, Jonas, foi dificuldade financeira, foi falta de estruturação dos clubes, foi falta de uma seriedade das federações, entendeu? Então, acho que a gente não sai perdendo. Você frustra, de repente você não quer mais treinar, você não vai treinar naquela intensidade, né? Faltam todos esses hormônios aí estimulantes, né? Que o córtex precisa para conectar esse atleta com a bola, né? Com certeza, com certeza. Isso aí você domina bem. Um dia eu quero fazer uma live perguntando sobre tudo isso aí para você. Com o maior Vamos prazer. Desvendar, né? Com o maior prazer. Esse mapa cortical aí que você deve dominar bem.
E dentro de tudo isso, Fábio, o que eu fico assim, hoje, como você mesmo disse, os garotos, os adolescentes que se imaginam ser atletas, eu lembro que, eu vou me incluir então, dentro do seu período, que foi mais ou menos próximo, Por gentileza. mais ou menos nós somos aí meio que contemporâneos, né? Sim? E, e eu, o meu sonho era se transformar num atleta profissional. Então eu vivia disso e eu lembro assim, isso ficou muito forte para mim, uma entrevista que eu vi do Edmundo na televisão, ele Sim. falando que se ele não fosse atleta de futebol, ele não seria nada na vida. Porque ele vivia, ele respirava o futebol o tempo inteiro. Cara, e eu peguei isso para minha vida como o lema da minha vida. Então, É. se eu não for um atleta, eu não vou ser mais nada. Por isso, quando você trouxe que o seu sonho de ser um atleta e de ser um profissional da fisioterapia, isso mexe comigo, porque até mesmo antes de entrar na faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não Uhum. tinha para mim uma linha, aí eu vou ser administrador, eu vou ser economista, eu vou ser fisioterapeuta. Tanto que eu tenho um tio que é fisioterapeuta, também ortopédico, né? Ele ministra aula na faculdade e sempre trouxe para mim todas as possibilidades e oportunidades. E dizia para Certo. mim, se você quiser estudar, fique à vontade, porque eu vou te dar todo e qualquer suporte necessário. E eu falava, não quero mexer com isso não. Isso tudo não é para mim, não. Até chegar num ponto Né, que esse ano eu tô bem, né? Esse ano eu vou esses dias estourar, né? até tava desse jeito. Não, as coisas vão acontecer. E para mim aconteceu, eu creio que tarde, porque eu só consegui ter a oportunidade de sair daqui de Patrocínio, onde eu moro, sempre morei, com 18 Uhum. anos de idade. É, Então foi tardio. você sai de casa com 18 anos de idade, onde você vai chegar nos locais, então todo mundo pronto já. E a gente, Certo. naquela época, a gente tinha que sair pronto. Porque não tinha tanta coisa igual tem hoje. Eu digo que Uhum. hoje, esses atletas que estão surgindo aí, eles são muito privilegiados. Porque eles contam com muitas coisas. Na nossa Ah, época hoje não o tinha suporte do aporte é metade muito disso. diferente. É muito diferente. Muito, muito É, diferente. Quem diria que a gente teria então um fisioterapeuta exclusivo? Quem diria que a é, gente tinha uma ciência voltada para o alto rendimento? Quem diria que é, teria uma psicologia para te dar o suporte? Quem diria que teria uma medicina especializada dentro daquilo que você está fazendo? Quem diria que você teria um suporte real para você conseguir apenas desenvolver o seu melhor? Porque hoje o atleta tem isso. Ele tem é. todo o suporte para desenvolver o seu melhor. Quando não desenvolve, outras coisas estão envolvidas. Mas o suporte, na maioria das vezes, ele tem. Claro, a gente está falando aqui de alto rendimento. Claro que na categoria de base, de um local ou de outro, isso pode ser um pouco mais difícil de ter. Hum. Eu fiz uma live com o Mauro Sandri, ele é o Sim, preparador físico da seleção brasileira de futsal e da equipe Magnus, que é do Falcão. Ele trouxe para nós o seguinte, que na equipe eles não contam com o profissional da psicologia, que incluíram agora uma profissional da nossa. nutrição. Olha, Ou seja, então, um time ainda de ponta a gente está falando, né? A time gente de está falando. ponta, É, time de ponta, é, time que vive, ele trouxe para nós que assim, eles disputam 4, 5, 6 finais por é, ano. Ou seja, que time que tem essas condições de ter é. essa quantidade de competição, essa quantidade de disputa em alto rendimento e olha o nível de tudo, vamos dizer, de É, exigência, de, é, de competência, tudo, tudo. é. Então Ô, Jonas, é o extremo. eu nem julgo muito essa estruturação, assim, eu acho que as nossas profissões até são um pouco responsáveis,
por essa falta de acesso, né, precoce a um clube de alto rendimento. Cabe a nós, né, profissionais da área da saúde, um melhor posicionamento, né, primeiramente científico, depois a gente não deve temer, né, de colocar, né, todas essas nossas ideias, colocar a nossa ciência, né. Agora, né, eu admiro piamente o trabalho de um médico do esporte, um ortopedista, né, de toda essa área médica que está envolvida com esporte de alto rendimento. Mas eu não vejo como mecanismo de sucesso um clube de alto rendimento iniciar um semestre de trabalho com a ausência de um nutricionista, de um psicólogo, né, de um fisioterapeuta full-time, entendeu? 24/7, por 30, o ano inteiro. E eu não consigo pensar num clube que esteja respeitando o atleta por inteiro com a ausência desses profissionais da área da saúde. Eu acho que todo esporte deve sim ter o cunho financeiro, afinal de contas é um negócio, né? Então tem que dar retorno financeiro. Mas enquanto nesse nosso país não se acreditar que ou é todo mundo fazendo o seu melhor para todo mundo ganhar junto, a gente vai continuar nesse mais ou menos, né? 36º país no quadro de medalhas, uma extensão territorial, uma fisiologia humana que a gente tem. A gente não pode depender só daquele atleta que se deu bem e ganhou medalha de ouro, né? A gente tem que depender dessa criança, né? Assim como foi meu caso, que foi apresentado para o esporte lá na escola estadual, né? Onde a gente tinha um tênis de futebol para jogar 8 modalidades. Então, acho que começa por ali, né? Eu acho que na escola, depois a categoria de base, depois vai pleitear alto rendimento, então tem que ter todo um aporte, né? Hoje a gente percebe aí por que o basquete norte-americano é tão bem desenvolvido, é tão perfeito, tudo funciona, né? No meio de um jogo da NBA, entrou o comercial, o jogador ganha sobre aquele comercial de suco, de hambúrguer, porque ali o atleta é respeitado como um todo. Com ali, certeza. a equipe de staff ali é respeitada como um todo, de forma igualitária, né? Então, assim, a gente tem que fazer o nosso melhor desde sempre, né? Eu acho que nós, profissionais da área da saúde, a gente precisa estudar mais, a gente precisa publicar mais e a gente precisa se unir. A gente precisa se unir, a gente precisa dar o nosso melhor. Porque se a gente continuar nesse individualismo, com talvez essa letargia científica, a gente vai pagar um preço muito caro por isso. Né? Sempre, nós já estamos pagando, né? Eu tive a oportunidade de buscar um mestrado em Ciências da Saúde aqui no ano de 2010, na Faculdade de Medicina de Uberlândia. Então, para muitos, um fisioterapeuta não seria capaz nem de passar na prova do inglês lá. E quem diria ser orientado, né, e com um trabalho premiado no mestrado. Então, quem que tinha que acreditar nisso? Primeiramente, eu. Né? Com certeza. Quem que tinha que desenvolver esse sonho? Né? Eu. Então, durante um ano eu fiquei atrás de um orientador, que hoje é uma sumidade da cardiologia aqui em Uberlândia, que é o Dr. Messias Araújo, pedindo para ele essa vaga, né? Porque eu tinha condição de fazer um mestrado em cardiologia, porque eu precisava me estruturar para uma vida acadêmica, né? Porque só de viver de carreira clínica como fisioterapeuta, assim que formamos, é complicado. Literalmente, você deita na maca e dorme, não tem paciente no começo da carreira, é difícil. Né? Então, vejo grandes pessoas entrando, o professor Fábio Jacai, Albert Einstein, sumidade aí, da reabilitação aquática. Obrigado, Fábio. Que honra. Que honra. E posterior a isso, eu não queria parar só no mestrado, pleiteei um doutorado, mas por outras razões profissionais, optei por pausar, né, esse doutorado e não levar adiante. Onde em 2015 eu realizei o grande sonho, né, da carreira como fisioterapeuta,
foi quando eu tive a oportunidade de ir para o Einstein, me especializar em fisioterapia clínica ortopédica. Lá eu tive a plena sensação que eu não estava no Brasil. Ali eu pude conhecer o quanto o judeu é organizado, é um povo respeitoso e é um povo que se baseia na humanização e na ciência. Então, nesse ano de 2015, eu fiquei em São Paulo, fazendo essa especialização no Einstein, e voltei com meu senso crítico ainda mais apurado, ainda mais aguerrido, cheio de gás. E, infelizmente, nós que estamos aqui no interior, a gente deixa de vivenciar muita coisa boa, né? Por Com comodidade, certeza. por Claro. comodidade, né? Digo isso assim de cadeira. E sempre que eu posso, eu estou indo em São Paulo, vivenciando cursos, atualizações, para a gente não cair nessa linha de comodidade. Então a Com gente não deve certeza. parar nunca de estudar, nunca. Hoje eu estou com 36 anos de idade, eu tenho uma vida hoje exclusivamente clínica, eu estou fora da docência, mas eu quero muito, muito, muito mesmo voltar a estudar, eu quero tocar esse doutorado para frente aí, não só por titulação, porque eu acho que quadro na parede, uma hora você tira e guarda ou joga fora, mas pelo bem humano, né? Acho que quanto mais eu conseguir estudar nessa vida aqui terrena, mais eu vou conseguir acrescentar o meu semelhante. Então, se eu fugir dessa missão, eu estarei sendo omisso, né? Porque Com os certeza. nossos potenciais, eles estão aí, né? Guardados, né? Amontoados, né? Encostados. Nas E a nossas gente tem que buscar gavetas. isso. Eu costumo brincar aqui, às vezes, nessas rodas de bate-papo lá no Praia Clube, lá, né? Depois dos rachas de basquete. Falo, gente, Uberlândia tinha que ter todas as modalidades de esporte do planeta. Porque nós temos todas as quadras, todos os ginásios, todas as piscinas, todas as pistas que um atleta de alto rendimento precisa. Então, isso deve começar ali nas escolas. Ó, né? Hoje eu tenho um filho de 3 anos de idade. Se eu não mostrar para ele, apresentar o esporte, ele vai se interessar por outra coisa. Né? Então, essa apresentação precoce é o que faz toda a diferença. Né? O esporte, ele educa, ele doutrina, ele orienta, ele ensina muitas lições, né? Não apenas o Fábio, ganhar e perder, né? Eu acho que quem é um atleta sempre é quem foi atleta um dia sempre é um atleta, né? Não, sempre, não tem isso. sempre. Eu Eu estava brinco, pensando sobre isso. eu tenho colegas que estão aqui na live, aqui, que entraram, que pode contar isso. Eu lembro que no primeiro semestre de faculdade eu chegava lá de cabelo grande, tiara na cabeça, camisa do Jordan, bermuda e chinela havaiana para fazer as provas. Isso não era uma forma desrespeitosa com os professores, mas naquela vestimenta ali eu demonstrava a minha tranquilidade de estar indo fazer uma prova, né? E Sim. uma caneta na orelha. Então, porque eu vinha do mundo do esporte, então eu estava acostumado com o cronômetro zerando, eu estava acostumado com a pressão, eu estava acostumado em disputar ali posição de titular, reserva. Eu particularmente, eu fiz mais de 28 peneiras no Brasil inteiro. Muita Já fiz coisa. peneira que eu fiquei 2 dias quase sem comer, com fome, com diarreia e tudo mais. Então, assim, no momento daquele ali de fazer uma prova dentro de uma E faculdade, eu já aguardando, estava preparado. aguardando, volta amanhã. Assim, bem tranquilão mesmo. Falei, ó, hoje eu vou dar meu melhor aqui, se eu não conseguir ir bem na prova, amanhã eu tento de novo, e de novo, e de novo, e vamos seguindo. Eu acho que isso que o esporte, né, traz como desafio e que gera esse grande aprendizado da vida. Fábio, você tocou num assunto aí que mexeu comigo aqui em dois aspectos. Eu arrepiei de verdade. Porque 2015 você estava fazendo sua especialização no Einstein. O Fábio travou novamente. Vamos ver se ele volta aqui um pouquinho. Pessoal que está acompanhando, muito obrigado vocês.
muito bacana. Fábio é um profissional exemplar. E aí dá um relato de vida desse para nós aqui, que é... Eu estou... Fábio saiu novamente. Eita, Fábio! Eita, Fábio! Vou convidar ele novamente, Valéria. É a segunda vez já. Vamos lá. Vamos aguardar o Fábio aí. Convite enviado. Tá conectando aqui o Fábio. Vamos ver, vamos ver. Renê. Ué. Vamos ver o que acontece aqui. Não deu certo da primeira não. Vamos de segunda agora. Conectando. Aê, garoto. Tô de volta. Então, coisa boa. Mas eu dizia o seguinte, antes de você cair, que você entrou em situações que me arrepiaram aqui. Em 2015 você estava fazendo uma especialização lá no Einstein. Sim? Isso, né? E que você volta com gás, que você volta com um olhar completamente diferente para desenvolver tudo aquilo que você aprendeu lá e transformar você em forma de carreira, vamos dizer. Sim. Esse, na verdade, é o nosso tema, que é o desafio e o aprendizado que você tem todos os dias. Eu lembro que, trazendo um pouquinho aqui para a minha história, em 2017, eu tive a oportunidade de receber o convite da Seleção Mineira, de futsal sub-17. Aí é de arrepiar. Ali de verdade, eu não consigo identificar, mas ao certo, mas eu sei que eu estou numa realização de um sonho. Só que eu transformei o meu sonho, que era antes de ser atleta e estar na seleção, para depois, então, ser um profissional e estar disposto e disponível para prestar os meus serviços para a seleção mineira. E que bagagem, né? Que bagagem com muito pouco tempo. É. Por isso me assustava, de certa forma, né? Porque, o coração batia igual de um atleta ainda, né? Cara, eu confesso assim, e eu abro para vocês que eu busquei tanto, antes de ir, eu busquei tanto isso, que quando foi para mim ir, eu não sabia o que eu tinha que fazer, como que eu ia fazer. Porque assim, era uma situação completamente nova, como eu disse, era uma realização de um sonho, que na verdade era só chegar e desenvolver tudo que eu já tinha desenvolvido no clube, que já tinha tido muitos resultados positivos, estes. Só que ali naquele momento eu travei e falei, caramba, o que eu vou fazer lá, gente? Como que eu vou desenvolver? Sabe? Eu vou ajudar quem lá, né? Justamente. Tô precisando ser ajudado. Como que eu vou ajudar, né? Pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, esse ano de 2017 foi um ano bem interessante porque a equipe da cidade tinha conseguido o acesso da segunda divisão para a primeira divisão, que então é a elite do Campeonato Mineiro, profissional do futebol, e eu estava presente, participei de todo o processo, e isso no primeiro semestre. No segundo semestre chega então a convocação para a seleção mineira. Cara, um ano mais do que perfeito, né? Vamos dizer. Perfeito. Porém, 2018 a gente trabalha normal, né? Isso em contato com a outra profissional que era da seleção brasileira de futsal. Ela falou, Jonas, eu sou campeã mundial, mas isso não alterou nada na minha vida. Pelo contrário,
só me trouxe mais responsabilidades. Isso eu entendi, que através de tudo isso me gerou muito mais responsabilidades. No ano de 2018 continuou ainda muito bem, graças a Deus, consegui algumas respostas positivas e resultados positivos com relação a essas respostas. E no ano de 2019 eu meio que abro mão de tudo isso e volto para tentar desenvolver a psicologia do esporte aqui em Patrocínio. Tem uma frustração enorme, de verdade. Sim. É um ano que eu tiro para fazer como você fez, para realmente estudar, porque eu precisava então me capacitar mais e melhor. Sim. E chego então num congresso da psicologia do esporte completamente desacreditado da ciência. Sim. Por que que é isso? Esse povo aqui está falando outras coisas. Tinha até um professor aqui que eu sou fã dele, professor Filgueiras, Alberto Filgueiras, ele era o responsável do Flamengo. Nós já até fizemos uma live anteriormente. E lá nesse congresso foram 4 dias, 5 dias, cara, de muita informação, de muita didática, de muito aprendizado. E isso fez com que eu voltasse para casa, além de receber uma cartinha, né, do meu filho, que vai me buscar na rodoviária no domingo, meia-noite. Além de receber essa cartinha aqui, eu tô morrendo de saudade, eu te amo. Foi extraordinário ter participado disso. Por que eu tô trazendo dessa forma? Porque muitas vezes a gente sai da faculdade acreditando que tá bom, chega. Eu já sou profissional da área. Isso me basta. Pelo contrário, é agora, quando você sai da faculdade, que você precisa muito mais se capacitar. Porque você vai ser um profissional que vai gerar vários tipos de conceitos, você vai gerar várias possibilidades, e as pessoas vão passar a acreditar naquilo que você fala, naquilo que você transmite. Então não é só resultado. Essa credibilidade era a que mais me preocupava, né, nesse ano de 2015, quando eu pleiteei, né, essa simplesmente passar por uma faculdade, por uma graduação, ela te prepara, né, mas ela te prepara para um mercado de trabalho, assim, você vai estar naquela mesmice, né? Sim. Então, a partir do momento que você aprofunda, né, você se torna um especialista da área, você se sente extremamente mais confiante, né? Você passa a vender verdade. Claro. Literalmente eu digo isso, né? Antes de me tornar especialista, eu acho que eu fiz muita coisa mais ou menos. Eu acho que os pacientes mereciam mais, né? Vendo hoje todo o aporte, né, da ciência você entregou que me apoia que nas minhas tinha. ações. Então, assim, eu acho que eu desejo isso a todos os profissionais, assim, né? Eu acho que enquanto a gente perde tempo competindo, rotulando, copiando, eu acho que é um retardo assim, muito grande profissional, né? Acho que todo mundo deve buscar cada vez se melhorar mais. Estou vendo grandes colegas entrar aqui, um abraço aí, Thiago Silva, grande fisioterapeuta, Renata Carneiro, o Léo Guilherme, jogador maceta, grandes feras aí. Enfim, mas é isso, é acreditar, né? Eu tenho uma paciente que ela chama Luciana Atten, ela é terapeuta, né? Ela trabalha com aquela técnica chamada Theta Healing, e ela fala muito nisso, ela fala, Fábio, que bom que você está sempre mentalizando abundância, né, na sua vida profissional. Então, assim, a gente não deve temer quando a gente acorda cedo, a gente dá o nosso melhor, né, a gente busca a ciência, a gente busca a humanização e cumprir um bom papel dentro de casa, né? Que é o que te tranquiliza e te dá força, né? Igual você falou, né? Um filho não escreve uma carta se a contrapartida do Jonas for ruim, né? De jeito nenhum. Se ele não enxergar no pai um exemplo, né? Não é a sua carreira que está frustrada, né? Está acabada, é a sua vida que está acabada. Com certeza. E se você não conseguir ser um grande profissional até dentro de casa, né?
eu acho que vai te Isso, faltar motivação lá para fora, né? com E, certeza. e a área da saúde é energia, né? Assim, é o sorriso, é o toque, é a entrega da verdade, é o embasamento da ciência, é o olhar humanizado. E graças a Deus eu tive grandes professores ao longo dessa vida. Na Unitri eu tive excelentes professores, né? Nesse mestrado em Ciências da Saúde na UFO, eu passei por muita gente bacana, eu tive professores fantásticos, né? E, e é isso, a gente deve sempre buscar, né? Cada vez mais esses desafios aí que a profissão nos traz. Que é o que nos move. Com certeza. Ao Eu Cacau acredito. entra. Ó, o Cacau, ó. A lenda. É, que é isso? Porque quando a gente fala de transição de carreira, o que a gente tem com isso? Cara, e aí 2018, final de 18 para 2019, eu participei de um workshop de goleiro, treinamento de goleiro. Minha esposa falou Certo. comigo assim, que tem a ver com você? Tem nada a ver com você, né? Mas tem, porque Tudo a eu tô ver. aqui no esporte, então, e eu É, preciso. E a. você não E trata uma, só o atacante, né, Joana? não, Você não, trata o pelo time, né? contrário. Pelo contrário, eu precisava de entender tudo aquilo que estava acontecendo, né? Mas aí, ali eu tive a oportunidade, cara, de estar junto com um dos meus ídolos, que era o goleiro Thiago, que era o goleiro da seleção brasileira, campeão do mundo, né? Ele era Aham. até o rapaz, o Vitor de Deus aqui, ó, escreveu: o profissional ele deve buscar conhecimentos e se espelhar em grandes pessoas. Eu espelhava muito no Thiago. Então, quando eu tive essa Aham. oportunidade, que é o que você teve também dentro do vestiário, eu não sabia se eu tirava foto ou se eu vou treinar com essas pessoas. Quando você Bem está assim. ali próximo, né, junto, no mesmo ambiente, você começa a perceber, cara, são seres humanos. Normal, natural, que vai ter o ato falho, mas que quando tem a habilidade e a aptidão, eles fazem com muita facilidade. Com certeza. E é isso que eu acredito que a gente precisa, então, fazer dentro do processo de carreira. Independente do que você faça, de qual é a sua profissão. É. Faça o seu melhor sempre. Esteja sempre preparado para ofertar o que você tem de melhor. Porque a partir daí eu acredito que as coisas vão fluindo de uma maneira muito natural. Ah, Jonas, mas eu não tenho todo o conhecimento. Eu também não tinha. Você também não tinha, Fábio. Você foi atrás. Nós vamos atrás de informações, de conteúdos. Nós vamos formando conceitos atrás de conceitos, que isso vai dando mais responsabilidade em cima daquilo que a gente transmite, mas Uhum. também vai gerando confiança com as pessoas. Então, esse é o desafio. Aprender todos os dias. Porque a partir daí, você consegue ser, com certeza, um profissional de muito respeito. Tem uma pergunta aqui, Fábio, Opa, vamos lá. que ficou bem interessante para mim aqui. Qual o último livro, vou colocar aqui, ó, qual o último livro que você leu? Boa pergunta. Ah, sim. Eu não vou lembrar o autor aqui. Eu perdi um voo em São Paulo e eu acabei comprando um livro lá rapidinho, lá naquelas stores lá. E esse livro chamava O que Realmente Importa. Era um casal assim na capa do livro, deitado de costa e olhando um rio assim à frente, né? O que realmente importa. E é a história de um administrador que sempre buscou uma carreira executiva, que é uma carreira desgastante, estressante, altamente competitiva e nem sempre fiel, né? E ali ele mudou toda a vida dele, deu uma reviravolta tremenda e logo percebeu que a missão dele estava a aceitar os desafios do dia a dia com naturalidade, né? Sem essas exigências, né, que o mundo moderno aí nos coloca, né? Que é ser o padrão da melhor casa, do melhor carro, as melhores viagens, as melhores roupas, né? Enfim,
trabalhando com a simplicidade, né? Então o livro é esse, né? O que realmente importa. Vale a Que pena aí, bacana. né? Que Posso bacana. postar depois nos stories lá, maiores detalhes lá do Opa. autor e da editora. Eu estou finalizando Transformando Suor em Ouro, Bernardinho. Olha, esse é fera, hein? Esse cara, eu queria ser chamado de maluco e ter só metade dos títulos dele, viu? Ah, Não dá para ganhar tudo que ele ganhou sendo normal, né? Eu acho que não ele tem tem que ser jeito. maluco mesmo, né? Eu acho que, né, ele respira, né, voleibol desde o nascimento, né? Então, Ele é completamente fora da curva. então a gente tem que... E só encerrando aqui um pouquinho dessa história, olha o Caião aí, ó, grande fisioterapeuta, especialista do esporte, mestre. Opa, Parabéns, Caião, ídolo. Em 2008, eu abri um consultório na Academia Golfinho de Ouro, como parceria. Eu tinha o dia e a noite. E lá tinha piscinas e tinha uma academia. Então ali eu precisava acreditar no Fábio. Então eu tive uma base como estagiário, fui estagiário do Silas Rezende, grande fisioterapeuta. Aprendi um pouquinho sobre reabilitação na água. E na Golfinho de Ouro, eu trabalhei do ano de 2008 até o ano de 2017. Eu fiquei lá dentro como parceiro dessa grande academia. E lá eu pude aprender muito. Passou muita gente boa lá, a qual eu me espelhei. Eu colei mesmo nessas pessoas, porque ali eu percebia que elas tinham mais bagagem, elas já tinham percorrido um caminho mais longo que o meu e que eu tinha muito a aprender. E foi o que me deu força para, em 2017, realizar um grande sonho, né? Que era montar o meu consultório. Eu nunca pensei em coisa muito grande, nunca pensei em coisa que eu não conseguiria palpar e manter, né? E eu montei uma clínica de reabilitação ortopédica, a qual hoje eu trabalho e realizo pós-operatórios, né, para 2 hospitais próximos ali da minha clínica, né, que é o Hospital Santa Marta e o Hospital Ortomed Center. Com muita humildade, eu me coloco à disposição dos médicos ortopedistas, né, da região ali, para realizar, né, esses procedimentos pós-operatórios, que foi o meu grande estudo em São Paulo, pelo Einstein. que E tem bacana. dado certo, porque eu acredito todo dia que eu tenho que, antes de dormir, ler um artigo, eu tenho que me atualizar, né, no outro dia de manhã eu tenho que acordar cedo, fazer a barba e dar meu melhor, com paciente ou sem, eu tenho que estar lá na clínica mentalizando, né, que esse paciente meu vai encontrar uma forma de chegar até meu consultório e, a partir da admissão desse paciente, ter a entrega mais verdadeira, né, Com utilizar certeza. dessa prática baseada em evidência, não vender, né, terapêutica, né, protocolos que não existem e vender verdade. Esse é meu lema lá. Perfeito. E Perfeito, assim, Fábio. eu acho que a gente não deve pleitear muita ambição. Eu acho que se é sua missão ser muito rico, ser muito nomeado, ser muito titulado, isso vai chegar até você, né? E hoje eu não busco essa abundância externa, né? Hoje eu tenho um olhar muito fraterno para dentro da minha casa, né? Hoje eu quero ver minha esposa bem, eu quero ver meus filhos com saúde, bem criados, né? Que é Eu o mais quero ainda, importante. eu quero ajudar meus pais, que sempre me apoiaram em tudo, né? De forma incondicional. Demais, E, demais. assim, um dia me perguntaram isso, né? Ah, como é que é? Tá fazendo sucesso agora? Aí eu até brinquei, eu falei, ó, eu sempre achei que eu fui sucesso, porque nada caiu do meu colo, a herança que eu tenho da minha família é herança moral, herança material muito pequena e estreita, e então eu acho que é uma missão, né? Eu acho que fisioterapia, no meu conceito base como profissão, é missão, né? Que é o maior É tocar desafio. as pessoas, é cuidar de pessoas, é se envolver mesmo. Não tem essa divisão, talvez, que outras profissões coloquem, né, de uma forma tão clara. É envolvimento, né? Eu acho que a partir do momento que eu sinto a emoção que o meu paciente sente, eu sou mais capaz, né, de tratá-lo, né, de curá-lo, quem sabe, né? Eu preciso te interromper. Opa, Infelizmente, nós temos 20 nosso tempo. segundos. Opa, Muito obrigado. De eu que verdade. agradeço. Eu que agradeço. Agregou demais. História de vida. Obrigado, irmão.
Gratidão imensa, satisfação. Faremos mais. Com certeza, volte sempre. Deus abençoe todos. Obrigado. Fique Muito em paz, obrigado. tá? Obrigado a todos vocês.